Segue a versão completa, com pontuação e parágrafos, do seu roteiro para o YouTube, mantendo cada linha e palavra exatamente como você o forneceu. Não me esperem acordada. Noite das meninas. Encarei a mensagem por um longo momento. Eram 21 horas de uma sexta-feira. Sem aviso prévio, sem menção a quais amigos, apenas aquelas 4 palavras, como se eu devesse assentir e aceitar sem questionar. Meu nome é David. Tenho 32 anos e trabalho no controle de qualidade da Faral Logistics aqui em Louisville. Passo meus dias garantindo que os manifestos de carga correspondam à realidade, detectando discrepâncias antes que se tornem problemas. Engraçado como essa habilidade começou a influenciar minha vida pessoal. Respondi digitando, não vou. O nome dela é Angela. Coloquei o telefone no balcão da cozinha e esperei. 9 chamadas perdidas nos primeiros 3 minutos. Não atendi a nenhuma. Apenas observei a tela acender repetidamente, o nome de Karen piscando como um alarme. As ligações pararam. Depois, as mensagens de texto começaram a chegar. Quem é a Angela? Atenda o telefone. David, isso não tem graça. Deixei todas as mensagens no vácuo e fui até a geladeira pegar uma cerveja. 37 minutos depois de eu ter enviado aquela mensagem, os faróis de um carro iluminaram a parede da sala. Ouvi a porta do carro dela bater, depois seus passos apressados subindo a calçada da frente. A porta se abriu de repente e Karen estava lá, com o rosto corado e os olhos arregalados. Quem diabos é a Angela? Dei um gole lento na minha cerveja. Pensei que você estivesse saindo com as amigas. Responda-me. Você primeiro. Ela entrou e bateu a porta atrás de si. Não estou para brincadeiras, David. Quem é ela? Angela não existe, eu disse. Mas é interessante que você tenha dirigido para casa em pânico quando pensou que ela existisse. Sua boca se abriu e se fechou. Por um breve instante, vi algo relampejar em seu rosto. Não era alívio, mas sim cálculo. Isso é doentio, disse ela. Você é doente, sabia? Eu não respondi. Apenas olhei para ela. Olhei atentamente e vi a mesma mulher que vinha se afastando de mim há meses. A mulher que começou a proteger o celular com senha. A mulher que, de repente, tinha muitas reuniões até tarde e novos amigos que eu nunca tinha conhecido. A mulher que me chamava de paranoico toda vez que eu fazia uma pergunta simples. Ela ainda estava lá parada, respirando com dificuldade, esperando que eu desistisse. Eu não desisti. Voltem para a noite das meninas, eu disse baixinho. Eu estarei aqui. Ela me encarou como se eu tivesse acabado de me tornar uma estranha. Talvez eu tivesse mesmo. Talvez seja isso que acontece quando você para de fingir que está tudo bem. Nem sempre foi assim. Quando Karen e eu nos casamos, há 4 anos, conversávamos sobre tudo. Ficávamos acordados até tarde fazendo planos, sonhando com a vida que construiríamos juntos. Ela costumava deixar bilhetes para mim no espelho do banheiro antes de sair para o trabalho. Coisas simples. Te amo ou não se esqueça de sorrir hoje. Guardei alguns deles na minha carteira durante o primeiro ano. Então algo mudou. Não consigo precisar exatamente quando. Talvez tenha sido gradual. Ou talvez eu simplesmente não quisesse ver. Ela começou a trabalhar mais horas na agência de marketing no centro da cidade. Novos projetos, dizia ela. Grandes clientes. Eu entendia. Respeitava sua ambição. Mas as noites em claro se tornaram um padrão, e o padrão se tornou normal, e o normal se tornou um muro que eu não conseguia mais enxergar por cima. Ela fez novas amizades, principalmente com colegas de trabalho, mulheres que ela mencionava de passagem, mas nunca me apresentava. Ah, você não a conhece. Só alguém do escritório. Sugere que jantássemos todos juntos algum dia, talvez para conhecer melhor as pessoas com quem ela passava tanto tempo. Ela disse que eram amigas do trabalho, não amigas de longa data. Como se isso fizesse algum sentido. O celular dela se tornou uma extensão da mão. Ficava com a tela virada para baixo na mesa durante o jantar.
A tela estava inclinada para longe de mim enquanto ela rolava a tela. A senha havia mudado da nossa data de aniversário de casamento para algo que eu não sabia. Quando perguntei por quê, ela disse que era por segurança. Quando perguntei por que ela precisava da minha segurança, ela me chamou de controlador. Eu não estava no controle. Eu apenas estava prestando atenção. As mensagens de sexta-noite começaram há 3 meses. Sempre de última hora, sempre vagas. Noite das meninas, bebidas com a Stephanie, jantar com a equipe. Eu respondia com algo encorajador, algo normal, e ela chegava em casa depois da meia-noite cheirando a vinho e sem dar detalhes. Se eu perguntasse como tinha sido, ela dizia bem e ia direto para o chuveiro. Meu pai costumava dizer: você não consegue convencer alguém do contrário quando essa pessoa precisa acreditar em uma mentira. Ele trabalhou na construção civil a vida toda e construiu metade das casas do nosso bairro com as próprias mãos. Ele me ensinou que uma base sólida é fundamental, que não adianta remendar algo podre e esperar que a estrutura aguente. Eu não entendi o que ele queria dizer até começar a sentir o chão se mover sob os pés do meu próprio casamento. Eu queria estar errada. Queria que houvesse alguma explicação que fizesse sentido, algo que eu não estivesse conseguindo enxergar por estar envolvida demais para ver com clareza. Mas toda vez que eu tocava no assunto, Karen me fazia sentir como se eu estivesse imaginando coisas, como se o problema fosse eu. Talvez eu tenha começado a acreditar nela. Até esta noite. Sentei-me no sofá e observei-a andar de um lado para o outro na sala de estar. Ela ainda estava tentando inverter a situação, ainda tentando me fazer parecer a vilã. Você mentiu para mim, disse ela, com a voz trêmula. Você inventou um nome só para me confundir. Eu te mandei uma mensagem, eu disse. Do mesmo jeito que você me mandou uma. Sem aviso, sem explicação, só uma afirmação. Isso é diferente. Como? Ela parou de andar de um lado para o outro. Porque eu te disse para onde eu ia. Você me disse Noite das Garotas. Não é onde. Não são com quem. São só palavras. Não preciso te contar todos os detalhes da minha vida, David. Não, concordei. Você não sabe. Mas você dirigiu até em casa em 37 minutos porque achou que eu estava com outra pessoa. Isso me diz alguma coisa. O rosto dela ficou vermelho. Você está distorcendo as coisas. Estou apenas relatando o que aconteceu. Ela pegou a bolsa da cadeira e vasculhou-a, tirou o celular e começou a rolar a tela como se estivesse procurando provas de alguma coisa. Não perguntei o que. Eu já sabia que ela não encontraria nada que melhorasse a situação. Ela tinha sido tão cuidadosa. Todas as noites em claro, todas as desculpas esfarrapadas, todas as vezes que ela virava a tela para longe de mim, tudo isso se somava a um padrão que eu não podia mais ignorar. Com quem você estava esta noite? Perguntei. Eu te disse. Amigos. Nomes? Ela hesitou, apenas uma fração de segundo, mas eu percebi. Stephanie, Lauren e mais algumas pessoas do trabalho. A Lauren está fora da cidade, eu disse. Ela postou fotos de Nashville esta manhã. O maxilar de Karen se contraiu. Eu quis dizer outra pessoa. Não me lembro do nome de todos. Mas você estava com eles agora mesmo. Deus, Davi, por que você está fazendo isso? Estou fazendo uma pergunta. Ela jogou o celular no sofá. Por que você não confia em mim? Nunca confiou. Você estava procurando uma desculpa para me acusar de alguma coisa, e hoje à noite finalmente inventou uma. Inclinei-me para a frente, com os cotovelos nos joelhos e as mãos cruzadas. Não inventei nada. Enviei uma mensagem de texto. Você completou o resto. Sua respiração estava superficial agora, os olhos se voltando para a porta como se estivesse calculando se deveria ir embora novamente. Mas ela não foi. Ficou ali parada, dividida entre insistir no erro e admitir a verdade. Vou para a cama, disse ela finalmente. Ainda não terminamos de conversar. Sim, somos. Ela passou por mim em direção às escadas e eu a deixei ir. Eu não ia atrás dela. Não esta noite.
Passei meses buscando respostas que ela se recusava a dar, e eu estava farto de dar voltas em círculos. Fosse o que fosse que estivesse acontecendo, o que quer que ela estivesse escondendo, acabaria vindo à tona. Sempre vem. Eu simplesmente não sabia ainda que isso aconteceria muito mais cedo do que qualquer um de nós esperava. Ela não foi para a cama. Ficou lá em cima por uns 10 minutos, depois desceu vestindo roupas diferentes, calças de yoga e um moletom largo. Parecia menor de alguma forma, como se tivesse se despojado da armadura que usava quando invadiu o local, mas seu olhar continuava duro. Precisamos conversar, disse ela. Eu ainda estava no sofá. Não tinha me mexido. Estou ouvindo. Ela sentou-se na cadeira em frente à minha, não ao meu lado. Isso me disse tudo. Você me envergonhou esta noite, disse ela. Você me fez parecer uma tola. Eu não fiz nada. Você mentiu sobre outra mulher. Não existe outra mulher, Karen. Eu já te disse isso. Mas você queria que eu pensasse que havia. Assenti lentamente. Sim, eu fiz. Por quê? Porque eu queria ver o que você faria. E você voltou para casa em pânico. O rosto dela se contorceu. Então isso foi um teste? Não. Era um espelho. Ela se levantou rapidamente e começou a andar de um lado para o outro novamente. Você é inacreditável. Fica aí sentado agindo como se fosse um detetive tentando me pegar em algo que não existe. Então me diga onde você estava esta noite. Eu já fiz isso. Conte-me novamente. Não. Ela cruzou os braços. Não vou fazer isso. Não vou ter que me defender toda vez que sair de casa. Isso não é um casamento, David. Isso é uma prisão. Não estou tentando te prender. Só quero a verdade. A verdade. Ela riu, uma risada ácida e amarga. A verdade é que você está paranoico há meses. Você mexe no meu celular. Pergunta onde eu vou. Faz comentários toda vez que me arrumo ou fico até tarde no trabalho. Você está me sufocando. Você mudou sua senha porque não parava de invadir minha privacidade. Eu nunca toquei no seu telefone. Mas você queria. Eu não tinha resposta para isso. Ela estava certa. Eu queria saber. Queria saber o que ela estava escondendo, com quem estava trocando mensagens, porque ultimamente me olhava como se eu fosse um estranho. Mas não fiz isso porque eu não era esse tipo de cara. Eu não era o marido que bisbilhotava. Eu era o marido que tentava confiar na esposa, mesmo quando todos os meus instintos me diziam para não confiar. Karen, eu disse baixinho. Se não está acontecendo nada, por que você está tão brava? Por que você me acusou? Eu não te acusei de nada. Apenas respondi à sua mensagem inventando uma mulher falsa e você surtou. Ela parou de andar de um lado para o outro. Sua voz baixou. Você não sabe como é. Você não sabe o que eu tenho enfrentado. Então me diga. Ela balançou a cabeça. Você não entenderia. Me põe à prova. Ela me olhou por um longo momento e eu vi algo brilhar em seus olhos. Não era culpa, nem arrependimento, apenas exaustão, como se estivesse cansada de fingir. Mas então a barreira se ergueu novamente e ela se virou. Vou dormir na casa da minha irmã esta noite, disse ela. Fugir não resolve o problema. O que quer que você esteja fazendo também não. Ela pegou a bolsa e as chaves e saiu. A porta fechou suavemente desta vez. Sem batida. Sentei-me ali em silêncio e senti o chão tremer sob meus pés novamente. Ela era boa nisso, boa em inverter tudo, em me fazer sentir como o vilão. Mas eu não acreditava mais nisso. Algo estava errado. E eu ia descobrir o que. Na manhã de sábado, acordei no sofá. Meu pescoço doía e minha cabeça estava pesada. Verifiquei meu celular. Nenhuma mensagem da Karen. Nenhuma chamada perdida. Apenas silêncio. Preparei o café e sentei à mesa da cozinha, olhando para o nada. Fiquei repassando mentalmente a noite passada, tentando descobrir onde errei.
Mas quanto mais pensava nisso, mais percebia que não tinha errado nada. Simplesmente parei de fingir. Abri meu laptop e consultei nossos extratos bancários. Eu não sabia o que estava procurando, mas comecei a percorrer as despesas dos últimos meses. Jantares dos quais eu não me lembrava. Contas de bar nas noites em que ela disse que estava trabalhando até tarde. Corridas de aplicativos de transporte que a deixaram em endereços que eu não reconhecia. Um endereço em particular aparecia constantemente. Mesma região da cidade, mesmo horário, noites de sexta-feira. Copiei o endereço e o inseri em um mapa. Era um condomínio perto do centro. Caro. Construção nova. Não era o tipo de lugar para uma noite das garotas, a menos que uma das suas amigas morasse lá. Peguei meu celular e abri as redes sociais dela. Ela não postava muita coisa, mas mesmo assim dei uma olhada nos últimos meses. Fotos com colegas de trabalho em eventos da empresa. Algumas selfies no carro dela. Uma foto de um restaurante que eu não reconheci, marcada com a localização no centro da cidade, a mesma região do apartamento dela. Então vi um comentário em uma das postagens dela. Um cara chamado Trevor. Ele trabalhava no prédio dela. Lembrei que ela o mencionou uma ou duas vezes de passagem. Nada específico, apenas Trevor do trabalho ou o Trevor está cuidando daquele projeto. Cliquei no perfil dele. Era praticamente privado, mas a foto mostrava um rapaz de quase 30 anos, bem apessoado, sorrindo como se não tivesse nada a esconder. Voltei aos extratos bancários e procurei por despesas relacionadas àquele apartamento. Jantares, bebidas, uma despesa em um bar de vinho chamado The Bryce Vine. Pesquisei sobre ele. Lugar pequeno. Romântico. Não é um lugar para levar um grupo. Liguei para meu amigo Joel. Ele é assistente jurídico e trabalha com direito de família. Crescemos juntos, jogamos beisebol no ensino médio. Ele atendeu no segundo toque. David, e aí? Preciso de um conselho. Jurídico ou pessoal? Ambos. Ele suspirou. Certo. Pode falar. Contei tudo para ele, as mensagens, as noites em claro, a forma como Karen me enganou ontem à noite, as cobranças bancárias, o endereço do apartamento. Ele ouviu sem interromper. E quando terminei, ficou em silêncio por um instante. Você está gravando alguma coisa disso? Perguntou ele. Não. Você deveria. Se isso chegar aonde eu acho que vai chegar, você vai precisar de provas. Prova de quê? Seja lá o que ela esteja escondendo. Se você entrar com um pedido de divórcio e houver infidelidade envolvida, a documentação é importante, especialmente no Kentucky. Não é um estado sem culpa. O adultério pode afetar os acordos. Esfreguei o rosto. Nem sei se é isso mesmo. Mas você acha que é? Sim. Então você precisa ser esperto. Não a acuse de nada. Não a confronte. Apenas documente datas, horários e acusações. Se ela insistir, grave a conversa. Certifique-se primeiro de estar em um estado onde o consentimento de apenas uma das partes seja necessário. Eu sou. Ótimo. Então faça isso. Agradeci e desliguei. Fiquei sentado encarando o celular, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Não se tratava mais apenas de pegá-la. Tratava-se de me proteger, de garantir que, quando tudo desmoronasse, eu não fosse a única a ficar sem nada. Abri o aplicativo de gravação de voz do meu celular e testei. Áudio nítido, fácil de usar. Salvei na minha tela inicial. Então esperei. Karen chegou em casa no domingo à tarde. Eu estava na garagem organizando as ferramentas quando ouvi o carro dela entrar na garagem. Ela entrou pela porta lateral, colocou a bolsa em cima da máquina de lavar e ficou parada me olhando como se estivesse esperando alguma coisa. Ei, disse ela. Ei. Podemos conversar? Claro. Entramos. Ela sentou-se à mesa da cozinha. Eu fiquei de pé, encostado no balcão. Não estava tentando intimidá-la.
Só não queria sentar-me à sua frente e fingir que tudo estava normal. Sinto muito pelo que aconteceu na sexta-feira à noite, disse ela. Reagi de forma exagerada. Assenti com a cabeça. Certo. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Eu só me senti atacada, como se você estivesse me testando. Eu era. Seus olhos se estreitaram. Por quê? Porque algo está errado há meses, Karen. Você sabe disso. Eu sei disso. E toda vez que tento conversar com você sobre isso, você me ignora. Isso não é verdade. Isso é. Ela desviou o olhar, com o maxilar tenso. Tenho estado estressada no trabalho. Só isso. Não estou escondendo nada. Então por que você entrou em pânico quando mencionei Angela? Porque parecia que você estava trapaceando. Mas eu não estava. E você sabia disso assim que chegou aqui, mas não se acalmou. Ficou na defensiva. Ela se levantou. Não preciso ficar aqui sentada sendo interrogada. Não estou te interrogando. Estou fazendo perguntas. É a mesma coisa. Meti a mão no bolso e tirei o celular. Não o abri. Apenas o segurei. Quem é Trevor? Seu rosto empalideceu, apenas por um segundo. Depois, ela se recompôs. Ele é um colega de trabalho. Por quê? Você passa muito tempo com ele. Nós trabalhamos nos mesmos projetos. No Debrais Vini. Ela piscou. O quê? O bar de vinhos no centro da cidade. Você foi lá 3 vezes nos últimos 2 meses. Sempre numa sexta-feira à noite. E sempre debitado na nossa conta. A boca dela abriu e fechou. Ela olhou para o telefone na minha mão. Você está me rastreando. Estou analisando nossos extratos bancários. Isso não é rastreamento. É apenas prestar atenção. Você é inacreditável. Com quem você estava, Karen? Não importa. Comigo também. Ela pegou a bolsa em cima da mesa. Não vou fazer isso. Sim, você é. Desbloqueei meu celular e abri o aplicativo de gravador de voz. Não o escondi. Mostrei-o para que ela pudesse ver. Vamos ter essa conversa, e ela ficará registrada. O rosto dela ficou vermelho. Você está me gravando? Estou gravando a gente. No Kentucky, basta o consentimento de uma das partes para gravar vídeos. Não preciso da sua permissão. Ela me encarou, e eu vi o exato momento em que ela percebeu que tinha se encurralado. Ela podia ir embora, mas isso pareceria culpa. Ela podia discutir, mas tudo o que dissesse seria documentado. Ela podia mentir, mas eu já tinha provas suficientes para confrontá-la. Você estava planejando isso, disse ela em voz baixa. Não. Eu estava me protegendo. Suas mãos tremiam enquanto ela colocava a bolsa de volta no chão. Tudo bem. Quer a verdade? Trevor e eu temos passado um tempo juntos. Mas não é o que você está pensando. Então, o que é? Ela não respondeu. Ficou apenas olhando para o telefone na minha mão, percebendo tarde demais que já tinha falado demais. E eu também percebi algo. Não se tratava mais apenas de capturá-la. Tratava-se de vê-la se desmoronar em tempo real sabendo que cada palavra era uma prova que eu poderia usar quando chegasse a hora. Continuei gravando. Sua voz falhou. Desligue isso. Não, David. Por favor. Diga-me a verdade, Karen. Toda ela. Ela olhou para o telefone, depois para mim, e eu vi o cálculo em seus olhos. Ela estava tentando calcular o quanto eu já sabia, o quanto ela ainda podia esconder. Mas ela já tinha deixado escapar algo. Ela já tinha admitido o nome de Trevor. Ela já tinha confirmado que estava mentindo. Somos amigas, disse ela finalmente. Só isso. Amigos que se encontram em bares de vinho até tarde da noite de sexta-feira? Sim. Amigos que você nunca me mencionou. Porque eu sabia que você reagiria assim. Tipo o quê?
Tipo o marido que quer saber por que a esposa está mentindo para ele. Seu rosto se contorceu, e por um segundo pensei que ela fosse chorar. Mas ela não chorou. Ela apenas ficou ali parada, presa às suas próprias palavras, sabendo que tudo o que dizia estava sendo gravado e não poderia ser desfeito. Terminei, eu disse baixinho. O que? Cansei disso. De você. De fingir que está tudo bem quando não está. Ela deu um passo em minha direção. David, espere. Esperei durante meses. Dei-te todas as oportunidades para seres honesto comigo, e mentiste todas as vezes. Eu não te traí. Talvez não. Mas você estava caminhando nessa direção, e você sabe disso. Seu rosto se contorceu, não de tristeza, mas de raiva. Você me armou uma cilada. Eu mostrei um espelho. Você simplesmente não gostou do que viu. Interrompi a gravação e guardei o celular no bolso. Ela ficou ali parada, respirando com dificuldade, olhando para mim como se eu fosse alguém que ela não reconhecesse. Talvez eu fosse. Talvez seja isso que acontece quando você finalmente para de deixar as pessoas te pisotearem. Vou ficar em outro lugar, eu disse. Você pode ficar com a casa por enquanto. A gente resolve o resto depois. Saí de lá naquela noite, arrumei uma mala e dirigi até a casa do Joel. Ele me deixou dormir no sofá dele sem fazer muitas perguntas. Nas semanas seguintes, entreguei a gravação e os extratos bancários a um advogado de divórcio. Karen tentou contestar inicialmente, alegou que eu a manipulei, que a gravação era uma armadilha, mas o advogado apenas sorriu e disse que a lei não funcionava dessa maneira. O divórcio foi finalizado em 6 meses. Eu fiquei com a casa. Ela manteve seus segredos. Descobriu-se que Trevor também era casado. Quando ela soube dos encontros noturnos, também pediu demissão. Karen acabou perdendo o emprego pouco depois, não por causa do caso, mas porque a empresa não gostou da confusão que se alastrava pelo ambiente de trabalho. A última vez que soube dela, ela tinha voltado a morar com a irmã. Não me senti vitoriosa. Apenas me senti mais leve, como se estivesse carregando um peso que nem sabia que existia, e alguém finalmente me dissesse que eu podia me livrar dele. Ainda trabalho na Faral Logistics, ainda identifico discrepâncias antes que se tornem problemas. Comecei a correr de manhã, arrumei a casa, retomei o contato com amigos com quem havia perdido contato. Até saí para um encontro há alguns meses. Nada sério, só um café. Mas me lembrou como era bom conversar com alguém que não me fazia questionar minha própria sanidade. Karen me mandou uma mensagem uma vez, meses depois de tudo ter sido finalizado. Sinto muito, dizia a mensagem. Eu li. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. Algumas pessoas passam a vida inteira fingindo que está tudo bem, mesmo quando a base está apodrecendo sob seus pés. Eu não sou mais uma dessas pessoas. Aprendi da maneira mais difícil que a verdade nem sempre resolve as coisas. Mas pelo menos permite que você enxergue com clareza suficiente para ir embora.